Alô, alô. Olá, investidor, olá, investidora, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, a gente vai trazer aqui as principais notícias do mercado financeiro aí, então, em mais enfoque nesse momento, tá? Então, vamos começar aqui. Um tema muito importante, né? Pode deixar de falar nele. Foi o golpe do INSS, tá bom, pessoal? E aqui a gente vai comentar um pouquinho, explicar como que ele funciona, o que aconteceu, tá? E se o dinheiro, como o dinheiro vai ser devolvido, beleza? Por quê? Porque recentemente eu já escutei, né, no rádio, que algumas pessoas estão sofrendo o golpe do golpe. Cara, o brasileiro é incrível, né? O pessoal já está numa situação, cara, necessitada, já está numa situação de vulnerabilidade, né? Os aposentados e pensionistas. E aí vem essas pessoas, né? Esses infelizes e ainda querem dar mais um golpe nessas pessoas necessitadas, né? Então, vamos lá. Muito simples, né, pessoal? Tá aqui, ó, como os criminosos agiam. O auxílio dos servidores do INSS, sindicatos e associações faziam descontos indevidos em aposentados e pensões, tá certo? Tá aqui a matéria, tá bom? Do jornal UOL Economia. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês lerem também, tá bom? Para liberar a retirada do dinheiro da conta, os membros do esquema cadastravam aposentados e pensionistas nestas organizações sem o consentimento, a partir até mesmo de falsificação de assinaturas. Então, esse foi o esquema aí, tá? Os descontos dos benefícios eram feitos diretamente na plataforma de pagamentos, tá certo? Então, ou seja, né, o beneficiário aí, né, aposentado ou pensionista, se ele souber acessar, né, o INSS, ele conseguiria ver essa irregularidade lá sendo descontada e ele ia achar suspeito. Então, mas a realidade, pessoal, é que os aposentados e pensionistas, principalmente aquele aposentado que nem mais consegue ir ao banco, então ele só espera o dinheirinho dele cair na conta, às vezes é outra pessoa que administra, né? Tem procuração para administrar questão de salário, né? Essa aposentadoria, enfim, né? Para manter ali o aposentado. Então, às vezes, as pessoas nem percebem, né? É exatamente igual, às vezes, quando a gente cai lá o dinheiro na nossa conta do banco, a gente nem olha lá, quando vai ver, tem um monte de taxa que é descontada lá e a gente nem sabe o que é. Às vezes, serviço que a gente aderiu sem nem imaginar, sem nem saber, né? Às vezes, automaticamente, a gente acaba aderindo a algumas coisas lá. Então, é muito comum isso acontecer. Por isso que a fraude acontece, por isso que tem essa particularidade no mundo de hoje, né? Por isso que acontece muito. Porque as pessoas, elas acabam só o dinheiro caiu na conta, tá bom. Ah, mas caiu R$ 20 a menos? Tá tudo bem. O pessoal nem liga mais porque acha que é o desconto do banco, é taxa do banco, taxa de não sei do que. Então as pessoas nem se acostumam com isso, né? Isso é normal. Eu digo normal assim, para nossa realidade, né, pessoal? Não que isso seja uma. Isso deveria ser normal. Isso não deveria ser normal. Mas acaba entrando no comodismo, né? O dinheiro cai na conta, caiu 10, R$ 15 a menos, você nem liga, nem quer procurar saber o porquê que o dinheiro diminuiu, tá bom? Então tá, aqui está como dizendo como foi descoberto, né? Processos judiciais contra as entidades, Polícia Federal e a CGU iniciaram investigações aí com auditorias, né? Nesses lugares aí. Entrevistaram alguns aposentados, ó, 1.300 aposentados, e eles falaram aí que, cara, não tinha aí autorização para. Não tinha dado autorização para cobrar esses valores, tá bom? Um pouco mais para baixo aqui, tem aqui, ó, quais os valores eram retirados da conta, né? Então, aí valores pequenos, né? Cobranças médias de R$ 30 a R$ 50. Então, não vai fazer diferença num contexto, né? De um aposentado que ganha, às vezes, 2, 3 salários. Às vezes, mesmo que seja um salário, ele nem vê essa diferença aqui, pessoal. R$ 20, R$ 30, 50, ele não percebe essa diferença. Ó, por isso, a maioria dos aposentados não percebia a diferença no bolso, nos extratos. É a realidade, tá bom? Ó, totais eram altos e foram aumentando ao longo dos anos. Então tá aqui, em 2016 o valor ficou em 403 milhões, já em 2023 saltou para 1,2 bilhões, enquanto 2024 2,8 bilhões de reais, observou o ministro da CGU. No entanto, nem todos os descontos são fraudulentos e a extensão do esquema criminoso, né, está sob investigação. Então, por mais que a gente tenha aí um valor aproximado, né, muitas revistas já noticiam aí 2,8 bilhões, 3 bilhões aí de fraude no INSS, mas na realidade a gente sabe que nem todos os descontos são fraudulentos, tá bom? Isso é fato. Porque realmente tem um aposentado lá que às vezes paga um auxílio funeral, paga uma associação para auxílio alguma coisa, enfim, né?
e acaba tendo esse desconto aí, tá bom? E tem desconto também de empréstimos, né? Empréstimos pessoais, tem outros tipos de coisas aí que não são fraudulentos, tá bom? Quem são os prejudicados? Pessoal, aposentados e pensionistas, né? São os maiores prejudicados aí nesse esquema desumano, né? Nesse esquema desumano. Não há números oficiais, né, do número de afetados pelo golpe, mas estima-se aí que tenha atingido aí 5,8 bilhões, né, de desfalque. Olha, é muito dinheiro, pessoal, é muito dinheiro. 5,8 bilhões. Descontos indevidos já foram confirmados a partir de 2019. Tá aqui dizendo, né? Quem foi demitido, né? O presidente do INSS foi afastado e depois demitido, né? Como sempre, né? Não vai dar nada pro cara, vai dizer que não sabia, que foi funcionário, que estava envolvido, ele não sabia, faz parte. O ministro da Previdência Social também entregou o cargo, não vai dar nada, infelizmente. Um agente da PF, tá aqui, ó, foi afastado por suposta relação com o esquema de fraudes. 200 mil dólares aí foram encontrados com ele, dá aproximadamente mais de R$ 1 milhão aí, né, a cotação atual. E aí tem outras coisas aqui, né? Foram emitidos mandados de prisão, né, temporária, como sempre, né, para investigar, mas no fim das contas, pessoal, vai ser uma fraudezinha como toda outra. Não vai dar muita coisa para ninguém aqui não, tá? O que eu quero trazer para vocês aqui de fato relevante, né? Que é o que eu quero trazer essa informação. O que eu preciso trazer de informação para vocês, né? Como você pode saber, né? Caso você tenha um parente, um tio, uma mãe, um pai, e você cuida ali do seu parentesco, né? Você tem uma procuração para cuidar ali das contas bancárias ou do qualquer coisa que seja de interesse do aposentado ou pensionista, você pode consultar, tá? Através do aplicativo ou do site Meu INSS, e você vai puxar lá o extrato de pagamentos e você vai ver se você tem descontos indevidos, tá? Por exemplo, tem descontos lá de associação X. Quanto que está descontando? R$ 30. Você vai e pergunta ao aposentado: mãe, sabe qual que é essa associação? Ah, não sei. Vai lá, digita no Google, associação tal, quais os benefícios, o que oferece. E aí você dá uma olhadinha. Opa, minha mãe não quer isso. A senhora autorizou? Não. Então você vai lá e já pode ter certeza que talvez, né, você esteja pagando aí algum serviço ou alguma taxa aí desnecessária, tá bom? Ó, tá aqui, ó. Acessar, né, o beneficiário deverá acessar o extrato de pagamentos no Meu INSS pelo site ou pelo aplicativo e verificar a existência de descontos sob a rúbrica mensalidade associativa. Então dá uma olhadinha lá, mensalidade associativa, se você encontrar alguma coisa, já sabe que é possível ter aí essa opção aí de desconto, tá? Tá descontando dinheiro da sua conta. A mensalidade associativa é descontada do benefício pago pelo INSS. Então, tá aqui mais uma informação. Além disso, é possível pedir a exclusão do desconto na plataforma. Então, isso aqui é muito interessante. Então, você não precisa ficar esperando o governo devolver seu dinheiro ou coisa parecida. No próprio aplicativo, você consegue solicitar a exclusão, tá bom? Você consegue cancelar isso aí. Então, se você está pagando por algo que você não utiliza, por algo que você que o beneficiário não sabe do que é esse desconto, vai lá e cancela. Tá bom? De primeira mão é isso. E o plano de ressarcimento, né? O plano deve ser divulgado, pessoal. E o plano de ressarcimento, né? O Planalto, ele deve divulgar um plano de ressarcimento às vítimas ainda esta semana, tá? Então, no dia de hoje, 7/5, eu estou lendo essa matéria agora, a matéria saiu ontem, no dia 6/5, então ainda o Planalto vai trazer essa informação de como, né, vai fazer essa devolução do dinheiro, né, devolução do dinheiro aos pensionistas, tá, e aposentados. Aí tá aqui quem foi demitido, né, o pessoal que foi demitido, isso aqui não tem relevância. Ó, tá aqui, a orientação dada por Lula é que a devolução seja feita o mais rápido possível, segundo o novo presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior. Então, pessoal, por que eu quis dizer sobre isso, né? Eu estava na rua hoje e ouvi uma matéria, né, um jornal dizendo que milhares de aposentados já caíram no segundo golpe, né? Ou seja, o primeiro golpe é essa fraude que a gente está lendo aqui, né? Esse segundo golpe esse primeiro golpe, perdão. E o segundo golpe é o quê? Existem pessoas se passando por instituições financeiras, por governo. Olha, aqui a gente é do governo tal, aqui a gente é
do INSS, se passando por uma instituição, né, pública, né, ou privada, não importa, o cara se passa por alguma instituição, né, bancos, enfim, e fala que, olha, o senhor tem direito a receber o seu dinheiro lá. Foi constatado que houve fraude, né, e o seu dinheiro aqui, a gente vai devolver o seu dinheiro, só que para isso a gente precisa confirmar os seus dados. E dessa forma, pessoal, eles conseguem captar os dados dos aposentados, né? A gente sabe ainda que, por mais que tenha alguns aposentados que os parentes cuidem, né, dessa parte financeira, mas ainda tem muitos ainda que ainda conseguem administrar. Então essas pessoas são mais suscetíveis a golpes, a erros, tá? E aí eles passam os dados mesmo. Aí o aposentado tá aqui, ele fala, olha, poxa, eu tenho, sei lá, R$ 5.000 para receber. O cara fala, imagina, o cara fala pro aposentado, que tá desde 2019 aposentado. O cara fala assim, ó, a gente somou aqui, ó, o senhor tem R$ 10.000 para receber. Só que é o seguinte, para o senhor receber esse valor, a gente precisa confirmar esses dados do senhor. A gente precisa de nome completo, CPF, né? E aí o cara dá um jeito ali de pedir seus dados. Data de nascimento, entendeu? Endereço e assim sucessivamente. Com esses dados, pessoal, as pessoas conseguem fazer várias coisas. Conseguem, sei lá, abrir conta em banco, pegar empréstimo no seu nome. Cara, dá para fazer muita coisa, entendeu? Então, tomem cuidado, orientem aí seus aposentados, tá? E os pensionistas, que a única forma que existe hoje, ainda, né? O Planalto vai divulgar como vai ser essa metodologia de ressarcimento às vítimas, né? Provavelmente eles vão fazer um plano estratégico para falar, olha, constatamos aqui que, sei lá, 1 milhão de beneficiários foram atingidos e a gente vai restituir essas pessoas conforme, sei lá, data de aniversário, conforme idade, alguma coisa eles vão divulgar isso aí, tá bom, pessoal? E vai ter a orientação, olha, acessa o site, clica no botão, veja se você tem um valor a restituir, é mais ou menos isso aí, tá bom? Eles vão divulgar alguma forma aí para isso. Então, se alguém te ligar, né, dizendo, aqui é do banco, aqui é do INSS, a gente precisa confirmar seus dados, né, para poder a gente pagar o dinheiro. Não confirma, desliga o telefone que é a melhor opção, tá certo? Melhor opção. Infelizmente é uma situação assim triste, né, pessoal, caótica, porque, como eu comentei, né, o aposentado, tem gente aí 80, 85 anos que às vezes não consegue nem pensar direito e às vezes não tem um parente para poder auxiliar, né? Essas pessoas estão em condições de vulnerabilidade, pessoal. E aí ele já caiu no primeiro golpe, tá? Aí ele tá caindo no segundo golpe agora. Cara, é difícil, né? O ser humano infelizmente, se aproveita, né, da fragilidade do próximo para poder conseguir obter vantagem financeira, né? Isso é um caos. Bom, então vamos pular para o próximo assunto. A operação para salvar o Banco Master, tá, da corretora. Eu peguei essa matéria aqui só para exemplificar, mas não quero nem falar da operação para salvar o Banco Master. Eu quero trazer para vocês o quê? À tona a situação de que está esse caos. Todo mundo fica perguntando, Banco Master, o que está acontecendo, isso e aquilo. Pessoal, a gente tem que sempre procurar se orientar, beleza? Isso é muito importante. Então eu vou trazer essa notícia aqui, né? Mais uma notícia aqui da Folha UOL, né? Da Folha UOL, a gente de Piauí, a gente vai ler aqui essa matéria que foi divulgada no dia 30 de abril de 2025. Olha quanto tempo já tem essa matéria, tá? Já tem alguns dias aí, tá bom? Então vamos lá. No fim do ano passado, o Banco Central convocou os dirigentes do Banco Master para uma reunião urgente em Brasília. Fez duas exigências à comitiva do Banco Master, tá? Liderada por seu presidente, que reparasse, né? Ou, perdão, que parasse, tá aqui, ó, que parasse, ou seja, ele deu um intimato, olha, você tem que parar com essas operações arriscadas aí. A emissão desenfreada de certificados de depósito bancários, que são o quê? CDBs. Então, olha, Banco Master, você está emitindo muito CDB, mano. Então vamos dar uma parada aí, porque o negócio tá meio arriscado, talvez tá ficando insustentável, tá bom? Isso foi um intimato, né? Ultimato, isso foi um ultimato. E fizeram um aumento de capital, né? E que fizessem um aumento de capital de 2 bilhões de reais. Foi dado um prazo de 3 meses, até março deste ano, para os ajustes, ou seja, o prazo era até março para que o Banco Central conseguisse parar, né, para que o Banco Master parasse de emitir esses certificados, né, com esses 140% de CDI, 125%, 130% de CDI, o Banco Master para de emitir isso aí, e inclusive, além de parar, você vai ter que injetar mais 2 bilhões de reais aí de um aumento de capital, porque não tem como, cara, tá muito arriscado essas operações suas aí, tá bom? E deram um prazo lá de 3 meses para fazer os ajustes. Caso contrário, o banco seria liquidado e os donos teriam o patrimônio congelado, né? E ficariam proibidos de operar no mercado. Então, assim, foi dado esse ultimato, tá?
Banco de pequeno porte, o Banco Master, né, tinha nada menos do que 50 bilhões de reais emitidos em CDBs. Pessoal, isso foi no dia 30, tá? Então, hoje eu fui pesquisar, ó, quanto que o Banco Master tinha de ativo. Tá dizendo que ele tem aqui, ó, 63 bilhões de reais em ativos. Só que não necessariamente tudo tá aqui, ó, em 2024, tá? Resultado de 2024. Não significa que tudo isso aí é de CDB, tá bom? Então, a gente, só para ter uma noção de quantos bilhões aqui o Banco Master tem ativo em sua posse, né, em sua administração. E aí você tem aqui 63 bilhões, provavelmente próximo aí, aproximadamente, dos quais 50 bilhões reais são de emissões de CDBs. Vamos lá. E não tinham fundos para pagar os mais de 12 bilhões de reais de CDBs que vencerão neste ano. Então, o que é esse cenário aqui? O Banco Master tem mais de 50 bi de CDB sob a sua comanda, certo? Esses CDBs, pessoal, todos os títulos, eles têm um prazo de vencimento. Mesmo os públicos e os privados, todos eles têm um prazo de vencimento, certo? Nesse prazo de vencimento, acontece 2025, 2026, é o período que, opa, até aqui você está ganhando dinheiro. Passou daqui, acabou seu título, você compra outro e com outra taxa e assim sucessivamente. A gente vai garantir essa taxa para você até esse ano. Então, contando aí todos os títulos que o CDB e o Banco Master emitiu, né, em relação a CDB, tem aqui mais ou menos aqui, ó, mais de 12 bilhões de reais. É o que está dizendo aqui, ó. 12 bilhões de reais, tá? E vencerão em 2000. Qual que é o problema disso? O problema é que não se sabe se o Banco Master tem esse dinheiro todo para cobrir esses 12 bilhões. Essa é a dúvida. Deu para entender, pessoal? Essa é a dúvida, essa é a preocupação que é gerada no mercado em si, tá? Os analistas, os economistas, opa, peraí. Então, a carteira de banco, a carteira de ativos do banco, vamos dar um zoom aqui, pessoal. Cadê? Ó, a carteira de ativos do banco, que poderia servir de garantia para os pagamentos, estava recheada de empresas à beira do precipício ou em plena recuperação judicial. Isso aqui é muito preocupante. Os outros ativos que não passavam de uma batelada de precatórios, né? Ou seja, o restante dos ativos do Banco Master não passa de uma batelada de precatórios, títulos que ninguém sabe quando serão pagos, pois tudo depende da decisão judicial. Então tem aqui, ó, caso o Master, né, que ele está falando, o Banco Master, viesse a quebrar, os investidores tinham uma única fonte de garantia, né, que é o FGC, tá aqui, ó, o Fundo Garantidor de Crédito, mantidos pelos próprios bancos que garantem o pagamento de depósitos de até 250 mil reais, né, tá escrito aqui. A liquidação do Banco Master consumiria quase metade do patrimônio do FGC, que é de 132 bilhões de reais, tá? Isso aqui foi divulgado no dia 30 de abril, pesquisei aqui, ó. Então, para pensar, se no FGC tem um patrimônio de 132 bilhões de reais e só no Banco Master nós temos aqui 50 bilhões de reais em CDB, cara, é muita grana. É exatamente isso aqui, ó, quase metade do patrimônio do FGC. É muita coisa, pessoal. Por isso que às vezes a gente comenta que, ao depender do nível do banco, o FGC não consegue cobrir, pessoal. Por isso que a gente fala, tem que prestar atenção, olha, observa, não dá para comprar qualquer título público, perdão, qualquer título privado. Você compra um título privado achando que o FGC vai garantir, só que você olha o quanto que tem de custódia no banco, né? Ou seja, quanto de dinheiro tem sob a administração do banco. Você pega um Banco Itaú, por exemplo, cara, não tem como o FGC cobrir o Banco Itaú, pessoal. Tá certo? Não tem como. Então tem que analisar isso aí. Tô dando um exemplo, tá? Caso aconteça de você comprar um título privado de uma instituição financeira que tenha sobre posse, né? Ou seja, que tenha sobre custódia mais dinheiro, né, do que o FGC tem para cobrir, não tem como o FGC cobrir. Alguém vai ficar no prejuízo, concorda? Então para pensar. Você pega um banco que tem 200 bilhões de ativos lá. E aí, como é que o FGC vai cobrir? Não tem como. Deu para entender? Porque não tem dinheiro suficiente. Entendeu, pessoal? Eu puxei aqui, ó, quanto que o FGC tem aqui, né? 2025, esqueci de atualizar, ó. Ele trouxe aqui, ó, o Fundo Garantidor de Crédito possui um patrimônio de 140 bilhões, conforme o relatório anual divulgado em abril de 2025, ou seja, esse relatório saiu em abril, então atualizado aí, né, de acordo com o Gemini aqui do Google, está dizendo que tem 140 bilhões, mas se a gente for pela matéria aqui, né, pela matéria, cadê?
tem aqui, ó, 132 bilhões, então não está muito diferente, tá? Então, o que que eu trouxe com isso aqui, pessoal? A ideia por trás de tudo isso aqui essa matéria foi uma matéria muito esclarecedora, porque ela traz o que aconteceu antes, tá? Que foi no ano passado, e traz o que está se passando agora, que é o ano de 2025. Porque lá atrás, isso já foi dito, já estava acontecendo lá em 2024. Só que agora que veio à tona, por quê? Porque agora é que é o vencimento desses títulos. Então, e aí, vai conseguir pagar? Não vai? Então ficou essa dúvida, tá? E aqui mais uma matéria ó, do Money Times. Eu vou trazer para você aqui bem no finalzinho aqui, ó. Ó, Banco Master em risco, tá? Então tá aqui, ó. Se no mercado financeiro grandes potenciais de retorno também costumam vir acompanhados de grandes riscos, se no mercado financeiro grandes potenciais de retorno também costumam vir acompanhados de grandes riscos. Com os CDBs do Banco Master e suas subsidiárias não é diferente. Então ele está dizendo aqui que, né, ou seja, aquela questão que a gente sempre fala do risco e retorno, né? Você tem que sempre avaliar o risco e retorno. Quanto maior o risco que a gente está envolvido, maior vai ser o retorno, é natural. Mas também, se eu estou pegando um ativo que eu tenho um retorno maior acima da normalidade, o meu risco também é maior. Entendeu, pessoal? Então é natural isso aí. Esse risco tem que pagar, né, a mais. Então por isso que a gente chama isso aí de risco e retorno. Esse risco a mais a gente chama de prêmio de risco, tá? Sempre comento sobre o prêmio de risco aqui. Só que o prêmio de risco tem que ser avaliado. Não dá para pegar qualquer coisa. Não dá para aceitar qualquer prêmio de risco. E aí eu vou te dar o exemplo aqui bem claro para vocês entenderem. Então vamos trazer aqui, ó. As rentabilidades oferecidas pelos papéis chegam a superar 120% do CDI e, em certos casos, chegaram a bater 140% do CDI, taxas bastante elevadas para esse mercado. Realmente, é muita coisa. Tá bom? Então vamos lá. Aí vem aqui, ó. O mercado, porém, tem encarado o Banco Master como um banco de saúde financeira frágil e, nos últimos meses, vinha desconfiando da capacidade da instituição financeira de honrar os compromissos assumidos com os investidores que compraram seus títulos. Então, nada mais é do que o quê? O mercado ele falou, opa, peraí, será realmente que o Banco Master tem capacidade, tá aqui, ó, financeira para honrar com compromisso? Será que ela tem capacidade financeira total para isso? Para no vencimento do título ela pegar um montante de dinheiro e despejar na conta dos investidores? Será que ela tem esse dinheiro todo? Então essa dúvida surgiu, tá certo? Nesse cenário criou-se uma expectativa em torno da divulgação do balanço de dezembro do Banco Master, tá certo? Que ainda não foi publicado. Aqui, quando que foi escrito isso aqui? Ó, 31 de março, tá certo? 2025. Beleza. Vamos dar continuidade aqui. E aqui, ó. Outro mau sinal foi o aumento da dificuldade do Banco Master de captar recursos de investidores institucionais. O que são investidores institucionais, pessoal? Investidores institucionais são outras instituições bancárias, governos, empresas, e não é qualquer empresa, é grandes empresas, sabe? Grandes instituições. Mas investidores institucionais, quando a gente tem essa informação, entende-se que investidores do setor financeiro. Beleza? Os interessados ali do setor financeiro. É o que a gente chama de stakeholders, tá bom? Também chamou a atenção a recusa da Caixa A7. Olha que interessante. Gestora da Caixa Econômica Federal, de investir em um lote de até 500 milhões em CDBs do Banco Master. Olha só que interessante. Se o negócio é bom mesmo, cara, por que a Caixa recusou investir 50 milhões no CDB do Banco Master? Então tem um ponto, né? Tem que observar. O plano inicial era vender 1 bilhão em 2 operações, mas o parecer técnico da Caixa classificou, olha só, o parecer técnico da Caixa classificou a operação como atípica pelo alto valor e pelos riscos dos papéis. Então, o que significa isso aqui, pessoal? Um parecer técnico nada mais é do que o quê? É uma pesquisa, né? Uma pesquisa que o cara faz lá, ele faz uma análise e ele emite um relatório. Esse relatório é chamado de parecer técnico. Para que serve esse parecer técnico? Por que se chama parecer técnico? Porque não foi eu que fiz, não foi você que fez, não foi qualquer pessoa que fez. Foi uma pessoa que tem qualificação profissional, certo? Naquela determinada área, por isso que é chamado de parecer técnico, ou seja, é um documento elaborado por um profissional técnico da área, dizendo ali se aquele ativo vale a pena ou não o risco, entendeu? Mais ou menos? É tipo isso. Ele avalia o risco envolvido por trás. Esse é um parecer técnico. E aí ele disse o quê? E esse parecer classificou a operação como atípica, pessoal. Opa, peraí, essa operação está atípica, tem alguma coisa errada. Né? Ela é incomum, né? Não necessariamente tem alguma coisa errada, mas é incomum.
Por que atípica? Porque, ó, tá dizendo aqui, ó, pelo alto valor e pelo risco dos papéis. Considerando, dando continuidade, né, o modelo de negócio do Master como de difícil compreensão e com alto risco de solvência. É o que eu costumo dizer sempre para vocês, pessoal. Ó, quando vocês vão investir o dinheiro de vocês, vocês precisam saber onde que vocês estão colocando o dinheiro de vocês. Não adianta chegar, mas eu comprei porque fulano me falou, porque Beltrano me avisou. Cara, o dinheiro é seu. Quem investe é você. Você tem que saber onde você está colocando o seu dinheiro. Tá certo? Então, por isso que aqui, ó, essa informação aqui é muito relevante, ó. De difícil compreensão. Ou seja, se eu vou investir meu dinheiro em algo que é de difícil compreensão, você não consegue compreender como que aquele dinheiro que você vai dar para aquela empresa, ela vai conseguir gerar um fluxo de caixa, gerar um capital fazer um capital de giro, certo? Faturar para depois me dar um lucro. Se você não consegue compreender a operação dessa empresa para te dar dinheiro, para te devolver o dinheiro e ainda com juros, né? Cara, então sai fora disso aí, tá certo? Isso é a questão da difícil compreensão, ou seja, você não compreende a operação da empresa, você não compreende como que a empresa ganha dinheiro. Cara, sai fora, beleza? Eu, por exemplo, eu nunca caí nesses negócios de pirâmide, esses negócios. Por quê? Porque eu chegava, eu já participei, chegava no dia, eu perguntava, meu, tá bom, como que é isso? Ninguém conseguia explicar. Porque, no fim das contas, o dinheiro ele sai de algum lugar. Não tem como a gente gerar dinheiro. A única forma, né, no Brasil e no mundo de, vamos supor, uma instituição gerar dinheiro do nada é através da reserva fracionária autorizada pelo Banco Central, que os bancos podem fazer. É a única forma. Reserva fracionária, né? Depois você pesquisa aí o que é reserva fracionária. É o único jeito, pessoal, de você conseguir criar dinheiro do zero. É o único jeito. O resto não tem como. Tem que ter uma escala de compra e venda envolvida no meio, certo? Compra e venda envolvida no meio, ou seja, ou o cara produz ali um produto e ele vende no mercado, seja no exterior, seja no mercado interno, não importa. Ou a troca de produtos, ou algum tipo de transação de comércio que vai gerar algum tipo de lucro. Não tem como outra opção. Ah, não, você põe o dinheiro aqui e o dinheiro vai gerar outro dinheiro. Não tem como, pessoal, tá bom? Então, se você não compreendeu como a empresa gera dinheiro ou como a operação funciona, sai fora. Ou vai estudar para tentar descobrir isso aí, né? Como que ela funciona. Alto risco de solvência, né? Então ele disse aqui, ó, então tem a operação do Banco Master é de difícil compreensão e com alto risco de solvência. E isso não são minhas palavras, tá? É o parecer técnico aí emitido pela Caixa, tá bom, pessoal? Que classificou essa operação aí. Ainda segundo fontes do mercado financeiro ouvidos pelo jornal O Globo, o Master vinha com problemas de liquidez e tinha contratado um assessor, a Galápagos Capital, para tentar negociar uma venda, tá bom? Então, cara, em tudo isso aí que a gente está trazendo, né, esse exemplo, para demonstrar o quê? Esse cenário que as pessoas ficam com incerteza, né? Só peço que vocês tomem cuidado para não divulgar informações inverídicas, tá certo? Tudo que eu estou passando para vocês aqui, pessoal, tem fonte, tá? Vou deixar as fontes aqui, os links para vocês acessarem. E isso aqui é uma matéria, tá? É uma matéria para esclarecer como é que funciona, para você entender o que está se passando pelo mercado. Aqui eu não estou disseminando conhecimento não estou disseminando informação errada nenhuma. Eu estou trazendo os fatos que o mercado está sentindo, né? O mercado está sentindo esse aqui. Opa, peraí, tem alguma coisa. E será que vai conseguir cumprir? Vai conseguir honrar? Então é isso. Por isso que as pessoas estão comentando muito sobre a situação do Banco Master. As pessoas chegam até mim, já chegam falando assim: e aí, o Banco Master vai falir? Cara, é isso que as pessoas falam. Então as pessoas têm medo, tem que tomar cuidado em falar isso, porque você pode disseminar uma informação que é errada, né? Que é inverídica. E isso aí tem uma legislação que eu não lembro a princípio, né? Alguma coisa disso aí, de você disseminar informação inverídica sobre o mercado financeiro, tem que tomar cuidado, que isso é crime, tá, pessoal? Tomar cuidado aí. Então, enfim, né? Principalmente em redes sociais, ficar divulgando essas coisas aí. No pessoal, você pode até falar, problema seu. Se ninguém te pegar, mas tem que tomar cuidado, tá? Eu não recomendo, não. Mas é isso, tá bom? Então, é isso, o CDB. Aí tem a situação, né, do Grupo Master, né? O Grupo Master não é só uma instituição financeira, tem o Will Bank também, que é do Grupo Master, né? Então, tem a instituição financeira Will Bank e também emitiu muito CDB, pessoal, muito CDB. Então, tem a questão do FGC, né, para tomar cuidado também. Lembrando que, deixa eu ver se ele explica aqui. Acho que é no próximo aqui, né? Não, ele não explica. Bom, lembrando que o FGC é o quê, pessoal? É R$ 250 mil por CPF e por instituição financeira no limite de R$ 1 milhão. R$ 1 milhão no período a cada 4 anos. Né? Então, por exemplo, você tem, sei lá,
eu tô trazendo a informação do FGC, tá? É a garantia do FGC. Você tem lá, sei lá, 50 mil no Banco Master de CDB. E você tem mais 50 mil no Will Bank de CDB. Você vai, o banco, o caso, né, venha a não conseguir honrar com os compromissos, né? O FGC ele consegue garantir esse valor aí para você de volta, tá? Ele consegue restituir o seu valor, no limite até 250 mil, nesse exemplo, tá? Como o Will Bank, o Will Bank, ele é uma instituição financeira, é, é uma instituição financeira e o Banco Master é outra instituição, eles não, por mais que sejam do mesmo grupo, eles são duas instituições. Então, se você tiver um dinheiro lá no Will e um dinheiro no Banco Master, você vai conseguir ter seu dinheiro de volta, tá? Caso venha acontecer de uma quebra aí nesse setor. Eu não acredito nisso, até porque o banco lá de Brasília já tá tentando comprar, né? Na verdade, deixa eu ver aqui, ó. O Banco de Brasília está tentando comprar o Banco Master, né? Então tá aqui, ó, negócio do banco de Daniel Vorcaro, né? Com a estatal Banco de Brasília deixa mercado em alerta. Ou seja, o Banco de Brasília está tentando comprar o Banco Master aí, mas não vai comprar 100%, ele vai comprar só uma porcentagem, tá? Se não me engano é 58%. Tá bom? Então, pessoal, é isso. Banco Master está aí. Quem tem dinheiro investido, quem não tem, só prestar atenção, tá? Ficar a analisar sempre essa questão de risco. Por que eu digo quem tem muita grana, né, pessoal? Porque se você tem, por exemplo, eu tenho um patrimônio aqui, peguei um patrimônio aqui de 2 milhões de reais, coloquei tudo nesse CDB, tem que tomar cuidado. O FGC não vai garantir esse valor, pessoal. Deus livre guarde esse negócio dar ruim aqui. Pode ter absoluta certeza, você vai voltar 250 mil na sua conta, os outros 1 milhão e 750 você já era, esquece. Esquece, pessoal. Aí você vai ter que entrar na justiça, aí é outros 500. Só que o fundo garantidor, ele só vai te dar os 250 mil, isso já está escrito lá, tá bom? Então, é nesse ponto, né, caso você tenha um patrimônio mais elevado, investido em um tipo único de ativo desse aí, já é loucura, né? Mas cada louco tem sua loucura, né? Às vezes alguém indica, não, o próprio cara do banco lá fala, não, põe aqui que você vai ganhar dinheiro. Realmente vai ganhar, mas se der certo, tá bom? Então se vier a dar ruim, você liquida seu patrimônio praticamente inteiro aí, só vai ficar com 250 mil. Tá bom, pessoal? Então tomem cuidado aí. Próxima notícia, pessoal. Juros sobe para 14,75% ao ano. O que é isso aqui, pessoal? É a Selic, né? A taxa básica de juros da nossa economia. A reunião do Copom foi no dia 6 e 7 de maio, né? E aí no último dia, eles divulgam o aumento da taxa. Já era previsto a taxa subir em meio ponto percentual, né? Que é o quê? 0,5%. Selic estava em 14,25% ao ano, passou para 14,75% ao ano, tá bom? E aqui ele diz aqui, ó, que é a maior alta de juros desde 2006, tá bom? Então, praticamente aí quase 20 anos de taxa Selic, cara, esse é o maior desde 2006, tá bom? Nova alta fica em aberto. Então, tem aqui, né, não tem muito o que falar, é só a notícia mesmo que saiu o resultado, né? O que impacta, né, pessoal, a alta da Selic? A renda fixa vai passar a pagar mais, né? Então, quem tem seu dinheiro investido na renda fixa tende a ganhar mais dinheiro, né? Tende a receber mais grana. O custo do crédito fica mais caro, né? Pontos negativos. O custo do crédito fica mais caro. Então, tomar empréstimo fica mais caro. Empreender fica mais caro. Expandir seus negócios fica mais caro. Então, por exemplo, você estava com a ideia de expandir sua operação, né? Você já é um empresário. Aí você pensa em, opa, peraí, eu não tenho capital suficiente, né? É assim que funciona, pessoal. Não tenho capital suficiente. O que você faz? Recorre ao banco, instituições financeiras. Aí o banco vai falar assim, olha, então, a projeção que você... a simulação que você fez há 2 meses atrás era X por mês. Agora está 2X. Eu estou dando um exemplo, tá? Bem clássico aqui. Aí, isso faz com que o quê? O cara fala, caramba, mas peraí, há 2 meses eu só pagava X de juro, agora eu tô pagando 2 vezes o valor do juro, tô pagando 2X, então eu não quero. Isso faz com que o quê? Com que os empreendedores não expandam suas operações, isso faz com que o pequeno investidor, né, o pequeno e médio empresário, eles não vão expandir, a maioria deles, né, não tô falando todos. A maioria deles não vão expandir, porque o custo do crédito fica caro. O cara faz o cálculo e a matemática é simples. Ele faz o cálculo e ele vê que a operação dele não consegue pagar esses juros altos. E aí ele fala, vou ficar quieto, vou continuar ganhando meu troco aqui, porque é melhor do que eu me endividar e depois não conseguir resolver essa situação. Tá bom? Então, o aumento da Selic é isso. O que mais que a gente tem aqui? Decisão unânime, né? Muito simples. E aí tem uma expectativa, né, do mercado financeiro aqui, ó, os juros devem continuar elevados por pelo menos 3 anos. Então tá aqui, ó, 12,5% no final de 2026,
a perspectiva, né? 2027 e 2028, as projeções são para 10,5% e 10% ao ano, respectivamente, tá bom, pessoal? Então tem essa previsão aí, tá? A gente sabe que durante os anos vão passando, os acontecimentos, muita coisa pode acontecer e pode acabar, talvez conflitos, guerras, enfim, né? Crise econômica, taxação de Trump aí, tudo pode influenciar com que a nossa taxa básica de juros pode. Isso aqui é só uma previsão, né? Isso aqui é tudo se ocorrer bonitinho do jeito que tá, do jeito que está as coisas, né? Do jeito que estão, vai ter essa previsão aqui. Mas essa previsão a gente sabe que acaba alterando sempre, né? É só para ter uma noção, tá, pessoal? Tá aqui, ó, a Selic é a principal forma de conter a inflação, tá? O aumento da taxa encarece principalmente a concessão de crédito e serviços financeiros, né? Tanto para pessoa física quanto pessoa jurídica. O rendimento de renda fixa cresce com a alta da Selic. Então, tudo aí na renda fixa vai aumentar o preço. Vai passar a pagar mais, entende? Rentabilizar mais. Bom, então é isso, pessoal. Selic para cima, novamente aí renda fixa, né? Vamos investir um pouquinho em renda fixa. Aqui, ó, Selic de 14,75 ao ano é mais alta em quase 20 anos. Vamos ver como é que está o tesouro aqui. Passar, investir na renda fixa, né? Colocar um dinheirinho, quem não tem, já começa num cenário bom, né? Então tá aqui, ó, pessoal, tesouro pré-fixado aqui, ó, 2028, pagando 13,49% ao ano. Eu consegui pegar uns títulos, uma rentabilidade um pouco maior, né? 2032, 13,78% ao ano, né? Eu costumo dizer o quê, pessoal? Pré-fixado é 5 aninhos no máximo, tá? Quer investir em pré-fixado, 5 aninhos. Aqui, ó, 2032 já tá mais, né? Tá dando o que aí, ó? 7 anos a mais. Então aqui tá um pouquinho, passou um pouquinho, né? Mas aí se você tenta pegar sempre ali até uns 5 anos, é aceitável, né? Um tesouro pré-fixado, porque senão você pode acabar deixando de ganhar dinheiro e tendo a desvalorização do seu título caso o cenário econômico acabe mudando, né? Tesouro Selic aqui, ó, tá pagando com um ágio aqui, ó, tá vendo? Ele tá pagando a Selic mais uma porcentagemzinha em cima, que é o que a gente chama de ágio, tá? Ágio é um adicional que você ganha, né? Ou seja, você está ganhando a variação da Selic mais 0,07%, tá vendo? Ao ano, tá, pessoal? Isso aqui é ao ano. Tá bom? Tesouro IPCA aqui, ó, taxinha linda e maravilhosa, 2029, ó, IPCA mais 4,75, tá vendo? Ó, perdão, 4,45, IPCA 2040, IPCA mais 7,18. Então, pessoal, geralmente, você pode olhar aí que as instituições vão passar a pagar mais, né? Ou seja, qualquer CDB pagando 100% CDI, ele vai rentabilizar mais. Por quê? O CDI, pessoal, ele trabalha próximo da Selic. Então, o CDI, a Selic está 14,75 ao ano, geralmente o CDI vai estar 10 pontos, né, 0,10, que a gente chama 0,1, né, a menos do que a Selic. Então, geralmente, o CDI vai estar isso aqui, é o 14,65%. Então, você pega um título que está pagando 100% CDI, você está pegando isso aqui, ó, 14,65% ao ano, tá bom? 100% CDI. E assim sucessivamente, 110%, 120%, vai multiplicando aqui, tá bom? Você vai multiplicando aqui para você conseguir encontrar a rentabilidade que você está tendo na renda fixa. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês em mais um dia de notícia aí. E é isso. Fiquem com Deus e até a próxima.